Olá pessoal, tudo bom? Então vamos ver hoje uma partida na italiana, que aliás tentou transpor para dois cavalos, mas continuou na italiana. Da polêmica do Hans Niemann, essa é a partida contra o Firuja, que foi bastante comentada aí no YouTube afora. E eu vi vários comentários dessa partida, passei no computador várias vezes, e eu posso dizer que eu estou bem tranquilo quanto à minha opinião sobre todos os aspectos aí. E, bom, primeira coisa que eu quero dizer é que essa partida para mim é muito legal. Mais importante, até porque eu gosto de jogar peão do rei, mais legal que a vitória dele na partida contra o Carlsen. Que a partida do Carlsen me parece mais que foi o Carlsen que perdeu e não o Niemann que ganhou. Né? Ok. Então, bispo C5, o Niemann está de brancas, o Firuja está de negras. C3, D6, então Diogo pianíssimo, roque, torre E1, bispo B6. Tá, essa partida eu acho que ela é um modelo até para nós jogadores medianos, intermediários, porque mostra muita manobra que tem nessa abertura A4, A5, H3, H6. Então, tudo isso eu acho bastante importante. Cavalo A3. Cavalo A3. Aqui já desvia um pouco das linhas que a gente conhece mais com o cavalo D2, F1, E3 ou G3 e F5. Então, cavalo A3, cavalo E7, D4, cavalo G6 e bispo F1, que é um lance mais novo, digamos assim. Veio C6, cavalo C4. Então, olha como os movimentos aí são bastante didáticos. O cavalo vem para A3, o bispo cede a casa, ele fica de olho em qualquer avanço do cavalo F4 aqui por parte das negras, com sacrifícios em H3, tanto do bispo quanto do cavalo e a dama se aproximando. Então, esse bispo em F1 fica muito bem colocado, defendendo G2 e H3. E ele cede a casa para o cavalo ficar em C4, que vai ficar muito forte nessa posição. Veio o bispo C7, troca de cavalo. Se trocasse de peão, jogava dama C2. Deixa eu só ilustrar aqui que o computador não tinha mostrado essa linha. E aí pode ter torre D1, bispo E3, enfim. O Firuja tomou de cavalo e aí veio bispo F4, com 3 ataques em cima da casa E5, pessoal. 3 ataques, olha ali. Veio cavalo por F3 cheque, dama por F3. E aqui já tem uma ameaça interessante, que é bispo por D6 e depois torre de AD1, cravando a peça contra a dama. E aí o Firuja joga D5. Bom, a ideia de cravar alguma peça na coluna D continua na posição. Então, torre de AD1, bem jogado. Bispo E6. Cavalo continua atacado. E5. Cavalo D7. Agora é que vem o lance. O grande lance aí da polêmica, que é o sacrifício de cavalo. Dama G3. Então eu vi que o Firuja, na entrevista, ele ficou surpreso com esse lance, porque levou 2 minutos para o Hans Niemann calcular e jogar isso aí. Mas, e sendo que quando a gente coloca a análise do computador, ele dá esse lance como zerado, ou seja, a posição igualada. Ele não dá vantagem para as brancas. Agora, me parece que a questão aqui é o seguinte: é claro que dá para ver que tem prospecto de ataque para as brancas, mesmo
com o aceite do sacrifício. Aqui o meu computador dá como chances iguais e as negras estão seguras. Bispo H6, G6. É o jogo pro ataque agora. É o jogo da compensação. Tem ou não tem compensação pela peça? Tem prospectos de ataque no flanco rei? Tem. Tem o peão H avançando, as torres estão bem centralizadas, as peças negras não estão tão bem coordenadas. Parece uma compensação suficiente, tanto que o computador dá igualdade. Então, qual é o problema com o lance dama G3? Depois eu fui ver outra coisa, que o Hans Niemann tem 19 anos. Então, esse sacrifício de cavalo no meio do tabuleiro é o típico do lance que o cara faz com 19 anos. Porque já o cara com 50 anos, ele vai pensar muitas vezes, ele vai ver, não, mas talvez o meu ataque não seja tão concreto, tão objetivo assim, e eu acabe perdendo a peça. Então eu entendo muito bem quando ele responde na entrevista que ele pontuou muito bem numa outra entrevista depois. Pô, quer que o cara largue 300 linhas de análise quando ele tá cansado depois de várias horas em cima do tabuleiro. Estranho que as piores críticas venham de jogadores de xadrez também que sabem que tem que ter preparação física e estabilidade emocional para jogar bem. Então assim, tá certo que vocês já estão entendendo que eu tô achando que o cara não trapaceou. Por quê? Porque o que está acontecendo em tudo isso é uma prova de fogo e tanto para ele. Conseguir aparecer para jogar e, de certa maneira, estar jogando contra os melhores do mundo e não ter o jogo tão abalado assim. Bom, então ele jogou dama G3, que para mim é um lance perfeitamente compreensível, natural. Não vejo nenhuma ajuda de máquina aqui. E aí o Firuja joga rei H8. O meu computador dá um ponto de interrogação nesse lance. Ele devia ter aceitado a peça. E aí veio cavalo D6 e vantagem decisiva das brancas. Mas o jogo tem erros e acertos dos dois lados de maneira contínua. É uma partida muito interessante. Seguiu o cavalo C5, torre D4. E agora a ameaça do bispo H6 é mais concreta, com linhas de mate, inclusive. Veio o bispo D6, peão por D6, e na entrevista, agora eu entendo, o Hans Niemann estava falando em linhas gerais. Não, eu tenho uma posição com uma vantagem posicional muito nítida, muito clara. Eu tenho ali um peão avançado reforçado, muito bem protegido, com duas peças. Tem as torres aí pelo centro, indo rápido para o flanco rei. Parodiando aí o nosso grande mestre Rafael Leitão, o xadrez sem calcular. Ele estava cansado, óbvio. Não tem que estar colocando 15 linhas de análise. Cavalo E4 ameaçou a dama, sacrificou a qualidade, porque até aqui as peças são iguais, né? As brancas estão com o par de bispo e o par de torres muito ativos. Torre por E4, D por E4, torre por E4, o peão continua bem defendido em D6. E olha, pessoal, colocando essa posição entre amadores, realmente, para mim, as brancas estão ganhas aqui. Claro que não é fácil. Claro que não é fácil. Mas esse peão está muito forte, está muito bem aparafusado na casa D6. Dama F6, bispo D3, e enquanto isso ele está trazendo peça para o ataque. E torre E5 pode ser uma boa ameaça aqui. Bispo F5, torre E3, trocou os bispos. Aqui o computador dá como impreciso. Deixa eu jogar aqui a linha. Aqui, bispo E5, por causa disso. E aí troca as damas talvez fique bem difícil para as brancas. Então, torre D3.
Muito bem. E o plano principal aqui é ganhar com o peão avançado. Claro que D7 vai colocar o peão numa casa clara e não tem bispo de casa clara nas brancas, então tem que ter muito cuidado com isso. Atacou a torre, dama E3, torre para E8, dama D2. Então tá todo o jogo centrado no peão de D6. Torre D8, bispo E3, C5, G4. O lance que traz certo risco, expôs o rei, que é um lance que não é primeira linha do computador, o G4. Então realmente, eu acredito que o Hans Niemann está inocente. Vai ser uma decepção para mim se houver prova em contrário. Porque eu acho que ele está jogando um xadrez bem humano mesmo. Acho que não tem computador aqui. Dama por A4, bispo D4. E olha só, pessoal, aqui tem um tático legal. Por exemplo, se a negra inadvertidamente jogar a torre G8, brancas jogam e ganham. Dama H6. Claro, peão cravado para o bispo. Então, bispo D4, bispo centralizado, não tem peão que ataque. E se jogar torre por D6, acho que aí, aí defende o. Mas aí perde a torre, né? Perde a torre com isso aqui. E aí a partida provavelmente rumaria para o empate. Bom, torre E6 jogou o Firuja, bispo B6 atacou a torre, torre D7, bispo C7, dama C6, torre E3, ofereceu troca de torre, veio torre por E3, dama por E3, e aqui o computador ele dá essa frase aqui, ó, the position is equal. Antes do Firuja trocar a torre pelo bispo, e o Firuja disse numa entrevista que ele queria era empatar isso aqui de uma vez e ir para casa. Claro, o Firuja estava sentindo a pressão do ataque das brancas, da posição forte, do ataque no flanco do rei, do peão em D6. Ele estava sentindo tudo isso e queria se livrar. Mas, objetivamente, é o melhor lance para a máquina. Tem a linha do A4. Ele cita também o A4 com avanço no flanco rei. Bom, aqui eu também vi em outro vídeo na internet que talvez um plano mais agressivo, começando com o A4, seja jogar F5 e G6 para abrir a coluna G e atacar com dama e torre. Mas aí é um tipo de jogada que vai envolver muitos riscos, porque tenta abrir o rei das brancas, mas também expõe o rei negro. Então, prós e cons, né? E o A4 é interessante. Tá, é interessante. Mas enfim, o Firuja jogou torre G7, que o meu computador deu por igual, e é isso aí. Deu por C7, dama C7, cheque, e aqui acho que repete a posição e chegou no empate. Então, pessoal, minha visão, partida bem humana, cheia de erros. Realmente agora eu vejo como muito pesadas as críticas aí que alguns jogadores fizeram para o Hans Niemann. Esse dama G3 acho um lance perfeitamente jogável. E olha que o meu nível de xadrez não é tão alto assim, mas eu acho isso aqui perfeitamente jogável entre grandes mestres. E ele quer atacar, ele tem 19 anos, ele quer ganhar. Inclusive, ele disse numa entrevista que uma das maneiras de ganhar do Firuja é colocar o Firuja na defensiva no tabuleiro. Então, ele está atacando, ele está tentando fazer ameaças posicionais, concretas, em cima do rei. Então, ele está jogando certo, ele está jogando com objetivo, ele está jogando ao estilo do Lasker, do Emanuel Lasker, que
era o jogador psicológico, né, o campeão mundial psicológico, que adaptava o estilo de jogo conforme o jogador. Então assim, pessoal, acho que o cara não usou engine, acho que o cara não fez cheating. E, bom, acolho aí as opiniões ao contrário. Se alguém tiver alguma sugestão de algum vídeo com alguma evidência de que houve o contrário, coloca aí nos comentários que a gente vai olhar e comentar com vocês também. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.